Bem-vindos a uma jornada fascinante pelas 7 maravilhas do mundo moderno. Neste vídeo, vamos explorar as maravilhas arquitetônicas e a engenhosidade humana que estão presentes em nosso mundo contemporâneo. Estas estruturas representam a criatividade, a habilidade técnica e a visão audaciosa de arquitetos e engenheiros de diferentes partes do planeta. Prepare-se para descobrir as maravilhas que definem nossa era moderna, desde as alturas vertiginosas do Burj Khalifa até a grandiosidade histórica do Coliseu de Roma. Cada uma dessas maravilhas é uma homenagem ao potencial humano de criar e inovar, moldando o nosso mundo de maneira impressionante. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na história, na ciência e na beleza por trás de cada uma dessas obras-primas contemporâneas. Então, prepare-se para explorar as 7 maravilhas do mundo moderno, uma celebração do nosso presente e um tributo ao poder da imaginação e da engenhosidade humana. As 7 maravilhas do mundo moderno são um conjunto de monumentos e estruturas arquitetônicas que representam a grandiosidade e o alcance da engenharia e da criatividade humana na era contemporânea. Estas maravilhas foram selecionadas por meio de uma votação global realizada pela New Seven Wonders Foundation, uma organização suíça sem fins lucrativos, que buscou identificar as 7 construções mais impressionantes do mundo moderno, que estão localizadas em várias partes do mundo. Vamos a elas? Para começar em grande estilo, vamos a ela, que é a única obra humana que pode ser vista do espaço. Estamos falando da Grande Muralha da China, ou simplesmente a Muralha da China. É uma das estruturas mais icônicas e impressionantes da história da humanidade. Esta formidável muralha representa uma conquista monumental da engenharia e da arquitetura, e é um símbolo inegável da China. A Grande Muralha estende-se por aproximadamente 21.196 km, tornando-se a maior muralha do mundo. Ela passa por montanhas, vales e planícies através de várias províncias chinesas, desde o deserto de Gobi no norte até o Mar Amarelo no leste. A construção da Muralha da China começou há mais de 2.000 anos, durante a dinastia Qin, que foi de 221 a 206 a.C., e continuou ao longo de várias dinastias imperiais, incluindo a dinastia Han e a dinastia Ming. Durante esse período, várias seções da muralha foram construídas e reformadas. Inicialmente, a Grande Muralha foi construída como uma defesa contra as invasões de tribos nômades do norte, como os mongóis e os Xiongnu. Ela também servia para facilitar o controle do comércio e das rotas de transporte. O muro tem altura de 7 a 8 metros de comprimento, chegando a 10 em alguns locais. A largura é de 7 metros na base e 6 metros no topo. Já o material que foi utilizado para a construção da muralha variava de acordo com a região, quer dizer que foram utilizados tijolos, granito e calcário. A construção da Grande Muralha da China representou um feito extraordinário de engenharia, especialmente considerando os recursos limitados da época. Os trabalhadores enfrentavam dificuldades como terreno acidentado, mudanças climáticas extremas e distâncias vastas. Em 1987, a Grande Muralha da China foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, reconhecendo sua importância histórica e cultural para a humanidade. Hoje, muitas seções da muralha estão abertas para visitação, oferecendo aos turistas a oportunidade de caminhar ao longo de suas antigas pedras e apreciar as vistas panorâmicas. A seção de Badalim, perto de Pequim, é uma das mais populares e bem preservadas. A Grande Muralha da China é mais do que apenas uma barreira física. Ela é um símbolo de resistência, da determinação e da perseverança do povo chinês ao longo dos séculos. Sua preservação e reconhecimento como uma das 7 maravilhas do mundo moderno lembram a todos da capacidade da humanidade de realizar feitos extraordinários em nome da proteção, da unidade e da história. Vamos à segunda maravilha. O Cristo Redentor é uma das estátuas mais icônicas do mundo e um dos principais símbolos do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro. Essa majestosa escultura está situada ao topo do Morro do Corcovado, proporcionando uma vista deslumbrante da cidade e da Baía de Guanabara. A ideia de construir uma estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro começou a tomar forma no início do século XX, em 1921. O projeto foi aprovado e a construção começou em 1926, com a ajuda do engenheiro Heitor da Silva Costa e do escultor francês Paul Lewandowski. O Cristo Redentor foi oficialmente inaugurado em 12 de outubro de 1931, após quase 5 anos de trabalho árduo. A estátua representa Jesus Cristo com os braços abertos, simbolizando a mensagem de acolhimento e amor.
A estátua do Cristo Redentor tem aproximadamente 30 metros de altura, excluindo o pedestal, que eleva sua altura total para cerca de 38 metros. Ela é feita de concreto armado e revestida de pedra-sabão. Seu estilo é uma fusão de elementos clássicos e modernos. Os visitantes podem chegar ao Cristo Redentor por meio de uma trilha, trens ou veículos autorizados. No topo, além da estátua, há uma plataforma de observação que oferece vistas panorâmicas da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a Praia de Copacabana, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Além de ser uma atração turística de renome mundial, o Cristo Redentor é um símbolo de fé e religiosidade para muitos brasileiros e cristãos em todo o mundo. Sua postura acolhedora e pacífica representa a mensagem de amor e compaixão de Jesus. O Cristo Redentor foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1980, reconhecendo sua importância cultural e histórica para o Brasil e o mundo. A estátua do Cristo Redentor é frequentemente palco de eventos especiais, como celebrações religiosas, festas de Ano Novo e eventos esportivos. O Cristo Redentor é uma atração imperdível para visitantes do Rio de Janeiro e uma representação marcante da cultura brasileira e da fé cristã. Além da sua importância espiritual, a estátua é um exemplo impressionante de arquitetura e escultura, e o seu cenário espetacular no topo do Morro do Corcovado a torna uma das maravilhas mais reconhecíveis do mundo. Chichén Itzá é um sítio arqueológico maia localizado na península de Yucatán, no México. Este antigo complexo é reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno e é uma das atrações mais fascinantes e bem preservadas do México. Chichén Itzá foi uma cidade maia que atingiu seu auge entre os séculos 7 e 10 d.C. É conhecida por sua arquitetura complexa, que combina elementos maias e influência de outras culturas mesoaméricas. A cidade foi um importante centro cerimonial e político da região. A pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo, é a estrutura mais icônica de Chichén Itzá. Essa pirâmide de degraus é notável por sua precisão arquitetônica e uma série de eventos astronômicos que ocorrem durante os equinócios. Durante esses dias, a luz do sol cria uma sombra que se assemelha a uma serpente subindo e descendo a pirâmide, representando a descida do deus Kukulcán. Chichén Itzá possui vários campos de jogos de pelota, que eram usados para um jogo sagrado que tinha significado religioso e político. Os jogadores tentavam acertar uma bola de borracha através de anéis fixados nas paredes do campo, sem usar as mãos ou os pés. O jogo tinha implicações rituais importantes, e às vezes o destino dos jogadores era o sacrifício. A região de Yucatán é conhecida por sua topografia calcária, que resulta na formação de cenotes ou poços naturais. Em Chichén Itzá existem vários cenotes, e 2 deles, o cenote sagrado e o cenote Xtolok, desempenharam papéis significativos nas cerimônias religiosas maias. Os cenotes eram considerados portais para o mundo subterrâneo. Chichén Itzá eventualmente entrou em declínio e foi abandonada pelos maias. A cidade foi redescoberta pelos exploradores europeus no século XIX e desde então tem sido objeto de estudo arqueológico e um destino turístico popular. Em 1988, Chichén Itzá foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, reconhecendo sua importância cultural e histórica. Hoje, Chichén Itzá atrai milhares de visitantes em todo o mundo, que vêm para admirar sua arquitetura impressionante, aprender sobre a história maia e testemunhar as façanhas arquitetônicas e astronômicas do passado. Este sítio arqueológico é uma janela para a civilização maia e sua complexa cultura, bem como um local de fascínio e reverência para pessoas de todas as origens. Machu Picchu. Machu Picchu é uma das maravilhas arqueológicas mais emblemáticas e misteriosas do mundo, situado nos picos dos Andes peruanos. Esta cidade antiga dos Incas é conhecida por sua arquitetura espetacular, com uma localização espetacular e história intrigante. Agora vamos a alguns detalhes importantes sobre Machu Picchu. Machu Picchu foi construída durante o auge do Império Inca, por volta do século XV, sob o governo do imperador Pachacuti. Ela serviu como uma cidade sagrada e um local de retiro para a elite inca. O nome Machu Picchu significa velha montanha na língua dos incas. A cidade está localizada a uma altitude de aproximadamente 2.430 metros acima do nível do mar, nas montanhas dos Andes, cercada por uma paisagem de tirar o fôlego. Sua localização isolada e acessibilidade limitada contribui para o mistério e a sua aparência intocada.
Machu Picchu é famosa por sua arquitetura sofisticada, incluindo paredes de pedra polida, terraços agrícolas, templos e uma rede de sistemas de drenagem. As pedras utilizadas na construção eram tão precisamente cortadas e encaixadas que não era necessário o uso de argamassa. Uma das características mais marcantes de Machu Picchu é a forma como a cidade foi construída em harmonia com o ambiente natural circundante. Ela está situada entre picos montanhosos e se funde com as formações rochosas ao seu redor. Embora a finalidade exata de Machu Picchu seja objeto de debate entre os estudiosos, acredita-se que ela tenha servido como um local religioso e cerimonial, além de ser um centro de pesquisa agrícola e astronômica. Machu Picchu permaneceu em grande parte desconhecida do mundo ocidental até 1911, quando o explorador americano Hiram Bingham liderou uma exposição que a trouxe à atenção global. Desde então, tornou-se um destino turístico de renome mundial. Em 1983, Machu Picchu foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, em reconhecimento à sua importância cultural e histórica. Muitos visitantes chegam a Machu Picchu caminhando pelo famoso Caminho Inca, uma trilha antiga que oferece vistas espetaculares e uma experiência de aventura única. Machu Picchu continua a atrair a curiosidade e o fascínio de pessoas de todo o mundo. Sua beleza arquitetônica, ambiente natural deslumbrante e aura de mistério fazem dela uma das atrações mais inesquecíveis e inspiradoras do planeta, como uma testemunha de esplendor da civilização Inca. Machu Picchu é um local de significado cultural profundo e uma verdadeira joia do patrimônio mundial. Vamos agora à nossa próxima maravilha, o Coliseu, também conhecido como o Anfiteatro Flaviano. É um dos ícones mais emblemáticos da Roma Antiga e um dos monumentos arquitetônicos mais reconhecidos do mundo. Essa imponente estrutura é um testemunho da grandiosidade e engenhosidade romana e desempenhou um papel crucial na história da cidade e do Império Romano. A construção do Coliseu começou entre os anos 70 e 72 d.C., durante o reinado dos imperadores Vespasiano e Tito, da dinastia Flaviana. Levou aproximadamente uma década para ser concluído. Foi construído como anfiteatro para abrigar uma variedade de eventos públicos, incluindo jogos de gladiadores, competições atléticas, representações teatrais e batalhas navais simuladas. O Coliseu é uma maravilha da engenharia romana, com uma capacidade estimada de cerca de 50 mil espectadores. Ele possui 4 andares, medindo cerca de 48 metros de altura. A estrutura foi construída com concreto e pedra e é uma das maiores construções antigas ainda em pé. O Coliseu possui uma arena oval no centro, onde ocorriam os eventos. Embaixo da arena havia uma intrigada rede de passagens e elevadores que permitia as movimentações de animais selvagens, gladiadores e cenários cênicos para as representações. O Coliseu é mais conhecido por suas brutais competições de gladiadores, onde lutadores de diferentes origens e habilidades se enfrentavam em combates até a morte ou rendição. Esses espetáculos eram uma parte fundamental da cultura romana e representavam a força e a bravura do Império. Com o tempo, o Coliseu deixou de ser usado para eventos e começou a entrar em declínio. Terremotos, saques e uso de suas pedras com outras construções contribuíram para sua degradação. No entanto, a estrutura ainda permaneceu parcialmente intacta. O Coliseu passou por várias fases de restauração ao longo dos séculos e tem sido objeto de conservação contínua. Em 1980, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, reconhecendo sua importância cultural e histórica. Hoje, o Coliseu é uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo. Milhões de turistas vêm a Roma a cada ano para admirar sua arquitetura impressionante e aprender sobre a história que ocorreu em suas paredes. O Coliseu é um símbolo não apenas de Roma, mas também da grandiosidade e complexidade do Império Romano. Sua influência na cultura popular, sua história rica e sua impressionante arquitetura fazem dele um dos locais mais emblemáticos da antiguidade e um marco duradouro da história da humanidade. Taj Mahal. O Taj Mahal é uma das joias mais preciosas da arquitetura mundial e um símbolo icônico da Índia. Esta magnífica estrutura é um mausoléu de mármore branco situado na cidade de Agra, no estado de Uttar Pradesh, e é amplamente considerada uma das mais belas expressões do amor na história da arquitetura. O Taj Mahal foi construído durante o século XVII pelo imperador mongol Shah Jahan, em memória à sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que morreu durante o parto do seu 14º filho.
A construção começou em 1632 e levou aproximadamente 22 anos para ser concluída. O Taj Mahal é uma maravilha arquitetônica. Ele é construído com mármore branco de alta qualidade e apresenta uma combinação harmoniosa de estilos arquitetônicos persa, mongol e indiano. A estrutura principal é uma cúpula central flanqueada por 4 minaretes idênticos e rodeada por jardins simétricos. O exterior do mausoléu é adornado com inscrições do Alcorão e versículos poéticos que elogiam a beleza de Muntazat Mahal. Os jardins de Taj Mahal são dispostos de forma simétrica e são atravessados por canais de água que refletem a imagem do mausoléu. A simetria e o uso da água criam um efeito impressionante de reflexão que faz com que o Taj Mahal pareça flutuar com um espelho d'água. O Taj Mahal foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983, em reconhecimento à sua importância cultural e histórica. Ele é um local de peregrinação para muitos indianos e também uma das principais atrações turísticas do mundo. Milhões de visitantes em todo o mundo vêm admirar sua beleza e aprender sobre a história por trás dessa obra-prima. Além de sua extraordinária arquitetura, o Taj Mahal é frequentemente considerado um símbolo do amor eterno e dedicado. A história de Shah Jahan e Muntazat Mahal é lembrada como um dos mais românticos contos de amor da história. O Taj Mahal é uma homenagem à beleza, à arte e ao amor. Sua perfeição arquitetônica e sua história emotiva continuam a cativar pessoas de todo o mundo e fazem dele um dos locais mais emblemáticos e reverenciados da Índia e do planeta. E agora vamos à nossa próxima maravilha, as ruínas de Petra. As ruínas de Petra são um dos tesouros devastados mais famosos do mundo e uma das maravilhas arqueológicas mais impressionantes do Oriente Médio. Localizada no sul da Jordânia, Petra é uma cidade histórica que desempenhou um papel crucial na antiga rota comercial que ligava o Oriente e o Ocidente, e é famosa por sua arquitetura esculpida em penhascos de arenito rosa. A história de Petra remonta à antiguidade, sendo habitada por diversas civilizações ao longo dos séculos. No entanto, ela atingiu seu ápice como a capital do reino nabateu, uma civilização árabe que floresceu entre o século IV a.C. e o século II d.C. Os nabateus foram mestres na construção de estruturas elaboradas e intricadas, esculpindo impressionantes construções diretamente nas rochas de arenito que compõem a paisagem. O monumento mais icônico de Petra é o Tesouro, também conhecido como Alcazna. Esta estrutura majestosa foi esculpida em um penhasco e é decorada com esculturas elaboradas e detalhes impressionantes. Acredita-se que o tesouro tenha sido construído como mausoléu ou templo, embora sua verdadeira função ainda seja objeto de debate entre os historiadores. Outra característica notável de Petra é o desfiladeiro do Sikh, um desfiladeiro estreito natural que serve como entrada principal para a cidade. À medida que os visitantes percorrem o Sikh, são recebidos por paredes de rocha imponentes que se estreitam gradualmente, criando um senso de antecipação e mistério antes de revelar o tesouro no final do caminho. Além do tesouro, Petra é repleta de outros monumentos e locais históricos fascinantes. O Anfiteatro de Petra, com capacidade para cerca de 4.000 pessoas, é um exemplo impressionante da engenhosidade arquitetônica dos nabateus. Há também inúmeras tumbas reais esculpidas nas rochas, como o Mosteiro de Agder, que é outro monumento espetacular de Petra. Embora Petra seja famosa por suas estruturas esculpidas nas rochas, a cidade também foi um centro de comércio e cultura na antiguidade, com influências culturais de várias civilizações, incluindo romanos, gregos e egípcios. O comércio de especiarias, seda, incenso e outros bens era vital para a economia da cidade. A glória de Petra começou a declinar após a anexação da cidade pelo Império Romano no século II d.C. e posteriormente devido a terremotos e mudanças nas rotas comerciais. Dessa forma, a cidade foi gradualmente abandonada e esquecida pelos habitantes locais. As ruínas de Petra foram redescobertas pelos exploradores ocidentais no século XIX. E desde então tornou-se um importante turismo local, sendo que em 1985 sendo reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Hoje, as ruínas de Petra atraem visitantes de todo o mundo. Além disso, sua paisagem já foi cenário para grandes filmes de Hollywood, como Indiana Jones e a Última Cruzada e Transformers 2. Ao explorar as ruínas de Petra, mergulhamos na história das civilizações antigas, desvendando os segredos de uma cidade que foi um centro próspero de comércio e cultura. Sua arquitetura deslumbrante e sua localização desértica mágica
deixa uma sensação de emoção impressionante naqueles que têm a oportunidade de visitá-la. Como guardiões da história, é nosso dever proteger e preservar essas ruínas para as próximas gerações, para que continuem a ser uma fonte de inspiração e admiração. A magia de Petra vive através de nós e convém lembrar sua importância como patrimônio da humanidade. À medida que encerramos nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo, é impossível não ficar maravilhado com a criatividade humana e a capacidade de realizar feitos extraordinários. Cada uma dessas maravilhas é um testemunho da ambição, inovação e perseverança que impulsionaram nossa civilização ao longo dos séculos. A majestosa Grande Muralha da China, o simbolismo do Cristo Redentor, a beleza etérea de Taj Mahal, as pirâmides de Kukulkan, em Chichén Itzá, a cidade perdida de Machu Picchu e ao imponente Coliseu de Roma, ou as maravilhosas ruínas de Petra. Cada maravilha é uma lembrança de que, quando a imaginação humana se une à determinação, não há limite para o que podemos alcançar. E essas foram as 7 maravilhas do mundo moderno. Não apenas testemunhos do nosso passado, mas também inspirações para o nosso futuro. Elas nos lembram que somos capazes de criar, inovar e construir um mundo mais espetacular e harmonioso. Que essas maravilhas continuem a nos inspirar a sonhar alto e a alcançar o inatingível. Até a próxima aventura e o próximo vídeo.